Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, muito bem-vindo ao estudo das cartas do Apocalipse. Cartas tremendas, cartas que vão transformar a sua maneira de entender, de viver, de ser igreja. Nós vamos ver valores tremendos que vão transformar a sua mente. Então, não deixe de acompanhar as próximas ministrações. Hoje, conforme a dica aqui dos discípulos, já mandamos as duas mensagens. Então, você acabou de ouvir a mensagem introdutória para te dar mais ou menos um nuance do que vai acontecer daqui para frente. Então, eu convido você, se você de repente pegou essa mensagem agora, escuta um pouquinho da base, tá bom? E eu tenho um livro escrito já dessas 7 cartas do Apocalipse, que já escrevi já faz um tempo. Quem sabe logo mais já estará aí disponível com algum material, diferenciado aí para as pessoas que estiverem adquirindo o livro. Eu tenho certeza que vai ser bênção pura para a sua vida, vai ser, algo de glória para você, tá bom? Mas antes de continuar aqui com a ministração, deixa eu convidar você, inscreve lá no nosso canal no YouTube, nos ajude, divulgue, passe para outras pessoas, para que a gente possa crescer cada vez mais o canal. É uma maneira de nós estarmos ensinando a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente pensa que evangelizar é fora da igreja. Felizmente ou infelizmente, não sei a que ponto dizer isso, o evangelho precisa ser pregado dentro da igreja também. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão entendendo a realidade de reino de Deus. Então, é importante você compartilhar com outros irmãos, pastores, outros líderes, pessoas que é um assunto que vai ser relevante. Esse assunto das 7 igrejas é relevante para líder, ela é relevante, eu falo líder como pastor da igreja, como também para cada membro. É necessário nós entendermos a realidade da palavra de Deus. São cartas escritas às igrejas. Significa que ela pode muito bem ser aplicada à nossa vida. Amém? Então se inscreve no nosso canal, compartilha com outras pessoas, tenho certeza que você vai ser profundamente edificado. Não somente através das ministrações das cartas do Apocalipse, mas também todas as outras ministrações, conteúdos que nós temos, não somente, embora a maioria fui eu que ministrei, mas outros discípulos também ministraram a palavra, coisas tremendas para edificar o seu coração. E hoje nós vamos iniciar as cartas. E a primeira carta que nós vamos estar lendo é a carta de Apocalipse, capítulo número 2, que é a carta à igreja de Éfeso. Amém? Então, só para contextualizar você, cada igreja foram igrejas, realmente elas existiram na época. Então, essas cartas foram direcionadas para as igrejas, ok? Então, essas ministrações elas vão ser um pouquinho diferentes de outras ministrações. Eu quero trazer um pouquinho de ensinamento, mas um ensinamento com aplicação para a sua vida nos dias de hoje. Então nós vamos pegar versículos, não vamos fazer uma expositiva muito longa, mas vamos fazer um pouquinho de exposição dos versículos que nós vamos estar lendo. Cada igreja recebeu uma carta com devidas informações sobre a sua vida. A carta que foi direcionada para elas trazia um teor também que faziam elas se contextualizar. E é interessante que nós vamos conseguir aplicar cada carta para o nosso dia a dia. Nós vamos ver que necessidades que sempre estiveram sendo abordadas nas igrejas da Ásia Menor são teores a serem abordados em todas as igrejas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. São valores que nós aprendemos com a palavra de Deus que são inegociáveis. Aprenda uma coisa, se essas cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor não são para a igreja hoje, toda a Bíblia também não é. Como assim não é? Porque elas foram conteúdos escritos para um povo específico ali. E se nós formos entender que é só para aquela época, então a Bíblia não é para a gente hoje. O que é totalmente ao contrário. A palavra de Deus, somente, vamos dizer assim, um Novo Testamento, são cartas de Paulo, cartas de Pedro, Tiago, João, enfim, são cartas e evangelho escrito para pessoas. Se são parte histórica do Novo Testamento, os 4 evangelhos, os 4 evangelhos que são Mateus, Marcos, Lucas e João,
Os 4 primeiros evangelhos foi escrito sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus, só que com óticas diferentes, sobre uma mesma pessoa. Já as outras cartas, por exemplo, quando é um livro histórico, né, que conta a história da igreja, o nascimento da igreja, o livro de Atos, fora eles, as outras cartas foram direcionadas a determinadas igrejas, a um determinado povo. Então, por exemplo, a carta aos Romanos foi escrita ao povo, a um povo, uma determinada época, uma igreja que estava em Roma. A carta de João, a carta de Gálatas, enfim, foram destinadas a povo específico, mas elas falam até hoje. Por quê? Porque ela não é palavra do homem, ela é palavra de Deus. Deus foi quem inspirou, iluminou a mente dessas pessoas e revelou a palavra. A palavra revelada foi revelada a esses homens que escreveram. Hoje nós temos a palavra que foi revelada e inspirada hoje no nosso coração, iluminada pelo Espírito Santo, para que nós entendamos as verdades que estão por detrás de cada palavra. Por isso, todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, era importante. Primeiro, porque ele é escrito para um povo específico, o povo de Deus, não só judeus. Porque quando nós olhamos várias coisas que aconteceram, vários rituais, que Deus disse, olha, que seja assim, o sacrifício do animal, o tabernáculo, a medida, o templo, toda a mobília, tudo isso apontava para a pessoa de Cristo, ok? Então é importante a gente conhecer o Antigo Testamento, porque aponta para a pessoa de Cristo que está no Novo Testamento. E como nós aprendemos na ministração passada, que eu creio que você já acompanhou, que Jesus agora está se apresentando. Então significa que Apocalipse é o ponto final, é o apontar do final de todas as coisas, porque ele mesmo diz, eu sou alfa e sou o ômega, ou seja, ele é o princípio, antes da criação de todas as coisas, ele já existia, já estava com Deus, e agora ele é o ômega, o final de todas as coisas. Tudo é por ele, para ele, e tudo volta para ele. Deus o Pai entregou todos os reinos nas mãos de Jesus Cristo. Ele conquistou tudo isso lá na cruz. Ele conquistou você e me conquistou, nos conquistou, e através do seu sangue nos perdoou e nos fez ser reis e sacerdotes, e nós reinaremos com ele. Amém? Sendo isso uma verdade, então nós podemos pegar essas cartas que foram escritas para a igreja, para as igrejas da Ásia Menor, e aplicar na nossa vida no dia a dia. Por quê? Se você quer saber a vontade de Deus, não é muito complexo de saber a vontade de Deus, é só você ler a Bíblia. Tem gente que está orando, pedindo para Deus falar da vontade dele, está aqui escrito, né? Eu estava falando com alguns discípulos sobre isso. Por que Deus antigamente falava muito, com muita proximidade de algumas pessoas, e hoje não é da mesma maneira? Sabe por quê? É porque eles estavam tendo experiências, estavam registrando aquilo que para nós seria doutrina hoje. Então, se Deus falou com Paulo e ele registrou nas Escrituras, se Deus falou com Moisés, se Deus falou com Josué, Deus falou com os juízes, Deus falou com Samuel, Deus falou com os servos dele do passado, com os profetas, e tanto eles escreveram como amanuenses, pessoas que estavam ao lado deles escreveram, tudo isso ficou de história para cada um de nós, para que neles nós fôssemos aperfeiçoados e sem nós eles não fossem aperfeiçoados, porque todos fomos aperfeiçoados na pessoa de Jesus Cristo. Aí você me diz assim, então, apóstolo, então antigamente como é que era e como que é agora? Antes era pela fé, e agora continua sendo pela fé. Antes era pela graça, e agora continua sendo pela graça. Fé por quê? Quem é que garante que o sacrifício de um animal vai perdoar os pecados das pessoas diante de Deus? Você tem que acreditar. Deus deu a ordem, você precisa acreditar. E acreditar naquilo no que não se vê é o quê? Fé. Agora, eles deixavam de pecar, eles falhavam, como Davi e como outros que falhavam, eles desfrutaram das bênçãos de Deus. Abraão falhou, Abraão titubeou, mas ele desfrutou da promessa de Deus. Então significa que eles desfrutaram do quê? Da graça. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sempre é pela fé e pela graça. Vós sois salvos pela fé e pela graça. E isso não vem de vós, é Deus que faz isso por cada um de nós. Veja como é importante as cartas que nós lemos, e muitas vezes passa batido. Então, não deixa de ser importante as cartas que nós estamos aqui ministrando para você. E nessa carta de Éfeso, nós precisamos contextualizar também. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, irmãos, olha, se você ler em Atos,
a história de Paulo, quando passa na cidade de Éfeso, causa um estardalhaço, gente. Às vezes eu comento que eu fico olhando para a palavra de Deus, eu não sei se você sente assim, talvez você diga assim, nossa, esse apóstolo é doido falar um negócio desse, mas eu me sinto envergonhado quando eu olho para a Bíblia e vejo histórias de grandes homens e mulheres de Deus que viveram momentos tão poderosos na vida deles, como Paulo, por exemplo, que passa pela cidade de Éfeso, uma cidade cercada de idolatria, onde tinha o templo da deusa Diana, e eles faziam imagens e viviam daquilo. Existia muito misticismo, muita feitiçaria ali, muita idolatria, e Paulo chega arrebentando, pregando a palavra de Deus, trazendo o evangelho para aquela cidade. E quando nós lemos também a carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso, meu Deus do céu, a gente acaba entendendo o quê? Que um cristão posicionado, escuta isso, Deus, um cristão posicionado, por onde ele passa, ele causa alvoroço. Nós passamos nos lugares, as pessoas nem notam que a gente passou. A gente passa nas cidades, ninguém nota que a gente passou. A gente não causa estardalhaço nenhum, a gente não consegue muitas vezes causar estardalhaço nos vizinhos. Paulo, ele chega na cidade e ele traz um alvoroço na cidade, ele prega a palavra de Deus, livros de magia, eles fazem pilhas, pense nisso. Que evangelismo poderoso, faziam pilhas, gente, pense comigo, hoje existem livros caros, existem coletâneas caríssimas, mas naquela época era muito caro, sabe por quê? Porque hoje ainda você faz encomenda na gráfica, milhares de livros saem na sua mão. Naquela época, um livro, ele teria que ser copiado. Então imagine o preço, era tudo manuscrito. Então a pessoa pegava, tanto que os escribas eram pessoas que tinham muita fama, tinha muito valor para eles, porque qualquer livro, não só a questão eclesiástica, questão da igreja, mas qualquer livro que fosse escrito, ele era caríssimo, porque não existia cópia, não existia fotocópia, não existia, você enviar e-mail para os lugares. Não, se você quer uma cópia de um livro, ia ser caríssimo, a pessoa ia copiar ele todinho para você, ia ser pagar uma nota por isso. Agora imagine, você pagar uma nota num livro, e você se converter ao cristianismo, e aqueles livros de magia, fazer um montante de muito dinheiro, e tacar fogo. Poder do evangelho, meu. E eles não deram uma cesta básica de hoje. Só no poder do evangelho. Só na demonstração de poder. Paulo está andando pela cidade, vem a menina dizendo, olha, esses são os homens de Deus. Ele diz, sai para lá, espírito maligno, homem que tem visão, o evangelho na pele, o evangelho que transpira, o evangelho que sai pelos poros, nas nossas palavras, nas nossas ações. As pessoas olharem e falar assim, não, eles têm muita luz, existe alguma coisa diferente neles. A ponto de lenços de pedaços do avental de Paulo ser levado para pessoas serem curadas. Meu Deus, nós precisamos desse evangelho. Meu pai, a gente precisa entrar em Efésios aqui, né? Eu estou falando só do que está acontecendo nessa cidade. Só que Paulo também escreve na carta de Éfeso, e é uma carta também que a gente ainda vai fazer uma série dessa. Quando ele escreve a carta de Éfeso, ele traz uma consciência espiritual para a igreja. Certa vez me convidaram para ministrar numa igreja sobre a autoridade espiritual como igreja. Eu perdi o sono na madrugada, quando eu recebi o convite, e depois de um mês eu ia pregar. Eu falei, na hora já perdi o sono, porque eu acordei, o Espírito Santo começou a falar sobre o livro de Efésios, e eu falei, meu Pai eterno, como que eu prego o livro de Efésios inteiro em uma hora? Não dá. E aí comecei a anotar vários pontos, e Paulo trazendo ali para a igreja de Efésios a realidade espiritual, o plano da salvação, a salvação em Cristo, o plano da salvação que Deus foi quem desenvolveu o plano de salvação, quem viabilizou foi Cristo, e quem selou foi o Espírito Santo, e tudo isso numa ação de Deus. E Paulo escreve à igreja de Éfeso para que eles acordassem, despertem, porque vocês são autoridade espiritual na terra. Desperta, igreja. A igreja de Éfeso,
está ali na cidade de Éfeso, né? A igreja de Efésios, né? Os efésios, moradores da cidade de Éfeso, eles estão sendo sucumbidos pela idolatria da cidade. Só que Paulo vem com uma palavra arrebentando. Quando Paulo chega, ele chega trazendo aquele alvoroço e trazendo para a igreja o seguinte: olha, leia se você quiser aprender um pouquinho. Ele vai falar, olha só, para você entender do livro de Efésios. No capítulo 1, ele começa dizendo, no versículo 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Tudo isso ele fez na pessoa de Jesus Cristo. E para selar a gente, ele nos deu o Espírito Santo da promessa. Nos constituiu autoridades. No capítulo 2 de Efésios, ele diz o quê? Ele diz assim, antigamente não era assim. Antigamente nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Mas Deus, pela sua presciência, ele projetou isso e te salvou e me salvou. Pela graça, sois salvos. Graça é favor de Deus. O amor de Deus te alcançou e me alcançou. Fazendo isso, ele nos constituiu agora para trabalharmos na igreja dele, lá em capítulo 4. Então nós nos tornamos filhos, nos tornamos servos. Agora nós vamos mudar a nossa maneira de ser, e agora nós recebemos uma mente espiritual para entender as coisas. E se está ensinando na igreja de Éfeso, tá bom? Você vai entender que tem tudo a ver aqui. Ele está ensinando para ela o seguinte: para o funcionamento da igreja, ele pegou estes servos e deu para eles, e fez deles, constituiu essas pessoas que eram pecadoras, que foram salvas em Cristo Jesus, selou elas com o Espírito Santo. Isso ele nos amou quando a gente estava no pecado, caído, arrebentado. Ele nos amou, nos reconstruiu. Agora, como servos sarados, reconstruídos, renovados, reconciliados com Deus em Cristo Jesus, agora ele, que é o dono da igreja, ele nos deu para a igreja dele e nos deu 5 ministérios: apóstolo, pastor, mestre, evangelista e profeta. Uma totalidade de Cristo refletida em cada ministério dentro da igreja. Isso para quê? Para que a igreja dele fosse edificada. E aí, depois que ele ensina a necessidade da operação dos 5 ministérios, ele ensina que é para que nós alcancemos a maturidade em Cristo. No capítulo 5, ele fala que quem fez isso tudo foi Jesus. Jesus, ele morreu para santificar e preparar a igreja para ele mesmo. Ou seja, preste atenção, nós como servos trabalhamos, o resultado que é dado é para a glória de Deus, não é para a gente, é para Deus. Jesus nos usa para ele mesmo. Ele morreu para santificar a igreja dele. Então quem quer abrir igreja, morra por uma. A igreja já tem um dono, a noiva do Cordeiro. É por isso que ele fala sobre relacionamento. No capítulo 5, ele ainda vai dizer que nós temos uma vida transformada. Aprender a honrar pai, mãe, a esposa, marido, submissão, relacionamento com a sociedade, relacionamento dentro da igreja. Ele mostra que a igreja é santa. Efésios capítulo 1, ele diz: aos santos que estão em Efésios. Ou seja, o pessoal que está na igreja é diferente do mundo, não é para qualquer um. Pessoas santas, separadas, santidade posicional, santidade como um processo, e a santidade na glorificação, tudo isso dentro do livro de Efésios. Para finalizar, a consciência espiritual, Efésios capítulo 6, que ele dá uma consciência para dizer assim: gente, não baixa a bola não. Sabe por quê? Vocês são autoridade espiritual e vocês não estão brigando com os outros, vocês estão numa batalha espiritual. Só que nessa batalha, como soldado de Cristo, você está revestido para a batalha, com capacete, com couraça, com evangelho nos pés, cinto da verdade, capacete de salvação e espada do Espírito Santo de Deus. Pai eterno, no livro de Efésios. Mas apóstolo, o que tudo isso tem a ver com o livro de Efésios? Com a carta de Apocalipse capítulo 2, porque é para a igreja de Efésios. A igreja de Éfeso está recebendo essa carta.
E aqui nós entendemos também que a pessoa que era pastor da igreja de Efésios, de Éfeso, era o próprio João. Então imagine só, a carta que vai ser direcionada, presta atenção, começo a ler ela, já que você teve um pouquinho do contexto da cidade de Éfeso, aí você vai entender por que esfriou o amor. Está aqui na palavra de Deus, capítulo 2, versículo 1, carta à igreja em Éfeso. Preste atenção, a palavra nunca é do profeta, a palavra é de Deus através do profeta. Significa que toda palavra que o profeta traz é a própria palavra de Deus. Então nós temos que entender aqui que essa palavra não é de João. A escrita é de João, a inspiração vem de Deus. Então é o próprio Deus mandando uma carta para a igreja. Imagine você, irmão, hoje recebendo uma carta de Deus para você. Que tipo de carta nós receberíamos? Então vamos imaginar, traz aí conjectura, imagina, faz esse cenário na sua mente, porque não é pecado. Jesus escrevendo uma carta. Porque foi isso. O João, ele não ficou possuído, tá? E Deus escreveu a carta. Não ficou isso não. Isso não tem mediunidade nenhuma nisso não. É inspiração. E de uma maneira tremenda, maravilhosa, o próprio Espírito que inspirou também direcionou o que estava sendo escrito para que tudo ficasse em conformidade com toda a Escritura. Amém? Olha só que interessante. Primeiro, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Primeiro ponto. Quem é esse cara? Gente, Deus não vai falar com a igreja, com a comunidade, antes de falar com o anjo. Deus vai falar com o anjo para acertar através do anjo. Começa no altar. Se existe um lugar que começa a transformação e mudança, é no altar. Não espere transformação na igreja se não houver transformação no altar. Se o altar for transformado, a igreja vai ser transformada. Se o anjo for transformado, se o anjo se alinhar com a palavra de Deus, a igreja vai se alinhar, porque continua sendo teocracia, é Deus que reina. Quando nós nos alinhamos verdadeiramente a Deus, a igreja cresce, a igreja é abençoada, o ministério cresce, a igreja flui, porque segundo diz a palavra lá de Atos, era o próprio Deus que fazia a igreja crescer. A igreja não cresce por causa da gente, aleluia, a igreja cresce por causa de Cristo, é a ação do Espírito Santo em nós, tudo é dele, somos somente instrumentos, aleluia. Mas a carta é endereçada à igreja, não é ao anjo, mas é à igreja. Mas primeiro começa tratando o anjo. Anjo, você não vai ver asinha nas minhas costas. Anjo é mensageiro, guarda aí. Anjo significa mensageiro, mensageiro de Deus. Então preste atenção, que glória dizer isso para você, irmão, que responsabilidade. Dentro de mim os meus ossos tremem, meu coração teme, e eu digo, Senhor, é muita honra e é muita responsabilidade para um ser humano. Deus dá uma mensagem através da minha vida, eu sou porta-voz de Deus para você. Meu Pai, Jesus falou para João que as 7 estrelas, que são 7 anjos, que são 7 pastores, estão nas mãos dele. Imagine o que é eu estar nas mãos de Deus. Você, pastor que me assiste, você está nas mãos de Cristo, e é na mão direita, é mão de apoio, é mão de força, é mão de poder. Você está nas mãos de Deus. Então nós precisamos zelar do título, mas precisamos muito mais zelar da função ministerial, da nossa responsabilidade em ser arauto, anunciador e trazer uma mensagem que vem de Deus para a sua igreja. A igreja não é do anjo,
A igreja de Cristo, o anjo é um responsável de cuidar da igreja. Pai, que visão é essa da palavra de Deus? E muita gente tem esquecido, é minha igreja, eu vou fazer, é minha igreja. Nós não temos igreja, Cristo tem a igreja, nós somos administradores da igreja do Senhor. Oh, meu Pai, ao anjo da igreja que está em Éfeso, uma vez eu achei lindo, eu tive vontade de chorar naquele dia. Eu trabalhava secularmente, e aí uma pessoa que eu conhecia lá muito tempo estava me procurando, né? Porque a filha dela queria casar. E aí a pessoa disse assim para mim, depois a gente conseguiu se falar, e aí ela disse assim: eu disse para minha filha que você estava cuidando de uma igreja aqui na Zona Norte. Achei isso, aquilo caiu no meu coração como uma bomba. Nossa, mas parece simples. Espera aí. Não é simples. Ela não é cristã. E ela disse uma coisa, que é a maior verdade. Eu estou sabendo que ele está cuidando de uma igreja aqui na Zona Norte. Quem cuida não é dono. Quem cuida é servo. Deus me colocou para cuidar de uma igreja. Que responsabilidade. Se eu te falar uma coisa, eu nunca pensei em desistir por causa das lutas. Eu nunca pensei em desistir por causa de abandono. Eu nunca pensei em desistir por falta do amor de Deus. Eu nunca pensei em desistir pelas mentiras que levantam ao meu respeito. Eu nunca pensei em desistir por pessoas que desistem de estar ao meu lado. Mas eu te confesso que várias vezes eu já pensei em desistir porque eu não presto para tal ofício. É a graça de Deus na minha vida. Eu não sou perfeito para falar de um Deus perfeito. Eu não sou perfeito para falar de uma palavra perfeita. Eu não sou o referencial. Eu não sou o ícone para poder. Não é querendo brincar com a palavra, não. Eu não sou o fariseu que tem condições de bater no peito e dizer: olha, ainda bem que eu não sou como esse publicano. Não, eu sou publicano. Eu sou publicano pecador. Eu sou falho e não tenho condições, autoridade, capacitação humana para falar de um Deus santo, justo e poderoso. É somente a graça. E eu me coloco todos os dias dizendo: Senhor, eu não tenho condições, eu não sou perfeito. Eu faço a oração de Jeremias e digo: Senhor, eu sou pequeno demais como uma criança, como poderei falar de um Deus tão grande? Mas a voz de amor do Senhor ecoa no peito dizendo: não digas que és como uma criança, a quem eu te enviar, tu irás, eu colocarei a minha palavra na sua boca. Então, meu irmão, ouça o que Deus tem para você. A glória não está em você, você não é o capacitado, você não é o perfeito, Deus é perfeito através de você. Então a gente baixa a bola e entende que nós somos vasos impuros, só somos purificados pelo Espírito, pelo sangue de Cristo sobre nós. Então não bata no peito dizendo que você é o tal. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória. A nós só nos cabe ser mensageiros. Aprendemos com João que ele disse: eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo. Mas então quem é você que faz o que você está fazendo e falando o que você está falando? Amigo do noivo. A noiva não é minha, a noiva é dele. Você sabia que nessa história que a gente aprende historicamente para aquela época, que o amigo do noivo, ele intermediava muitas coisas entre o noivo e a noiva, e poderia correr o risco da noiva se apaixonar pelo noivo e o noivo se apaixonar pela noiva? Traz isso para o espiritual. Tem gente que está querendo se deitar com a noiva de Cristo. A noiva é de Cristo.
Tem gente que está querendo conduzir a noiva de Cristo à prostituição, e não vai acontecer isso, porque ele vai vir para cobrar as pessoas que cuidam da noiva. Está dando para você entender? Imagine só se você vai casar com sua esposa, tem lá a noiva, você coloca ela no dia da noiva, e no dia da noiva você coloca ela na mão de pessoas para cuidar do cabelo dela, cuidar do corpo dela, deixar ela perfumada, toda linda, bonita, e ao invés de fazer isso, destroem ela, acabam com o cabelo dela, espancam ela, judiam dela e depois colocam no altar para você. Você vai aceitar a noiva, não vai? Vai. Mas você vai conversar com quem você chamou e contratou para cuidar dela, não vai? Vai. Jesus vai chamar os pastores para conversar e falar: o que vocês fizeram da minha noiva? Está dando para entender que é sério? Ei, anjo de Deus, ei, homem, mulher de Deus, você, ministro que leva a palavra de Deus, é grande a sua responsabilidade, é grande a nossa responsabilidade. Tem gente que às vezes olha para o altar: eu quero ter oportunidade, não queira oportunidade, queira cumprir o seu chamado. Quem tem chamado não precisa de oportunidade, Deus vai lá e usa onde Ele quer. Ai, mas eu preciso de oportunidade. Deus é quem vai te dar as oportunidades de servir a Ele, então esteja posicionado que Deus coloca você no lugar que Ele quer. Afinal de contas, os anjos são levantados por Deus, não por homens. Apóstolo, mas não tem gente que recebeu a unção de pastor? Eu posso dar unção de pastor para as pessoas, eu posso dar título de pastor para as pessoas, mas eu jamais posso dar autoridade de pastor para as pessoas, somente vem de Deus. Veja que Paulo mostra isso na sua vida, quando ele sai expulsando demônios, e aqueles 7 filhos de Seva vai lá e olha e fala assim: nossa, eu também vou fazer essa parada, eu vou expulsar demônio também. Eles eram exorcistas ambulantes, eles entendem que têm autoridade, eles não têm relacionamento com Cristo. Eles dizem para o demônio, para a pessoa endemoniada, diz assim: olha, é em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu mando vocês embora, eu esconjuro, eu amaldiçoo vocês. Aí o demônio diz assim: ixi, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês não têm autoridade não. Falar do nome de Jesus, ser filho de pastor, falar em nome de pastor, falar em nome de Jesus não resolve se você não tiver relacionamento com Ele. Está dando para entender? Olha que responsabilidade, gente. Aleluia. Mas a carta é endereçada à igreja de Éfeso, mas ela já inicia pelo altar. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então a palavra é de Cristo através de João para a igreja. Começando pelo anjo. Teor da carta. Dá tempo de ministrar, né? Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Opa, já deu para você entender. Ouro é metal precioso. A igreja é preciosa, anjo de Deus. A igreja é preciosa, ela tem valor para Deus. Pode não ter valor para os homens, para Deus ela tem valor. Está dando para entender? E diz a palavra que o anjo que muitas vezes é julgado, o anjo que muitas vezes é apontado, está nas mãos de Deus. Por isso que eu gosto da liderança de Moisés. Porque a liderança de Moisés e a liderança de Arão, quando as pessoas dizem assim: vocês não são sacerdotes, vocês não são únicos aqui não. Aí ele fala assim: então vai reclamar com Deus. E Deus fala: coloca as varas aí. Eu vou fazer florescer a vara do verdadeiro sacerdote que eu escolhi. Não é o homem, Deus que escolheu e floresceu a vara de Arão. Isso é liderança, sacerdócio segundo a vontade de Deus. Quando questionar o seu sacerdócio, quando questionar a sua autoridade, não brigue você pela autoridade, deixa Deus validar o seu ministério. É isso que nós aprendemos aqui. Por quê? Porque Ele é aquele que anda no meio das 7 igrejas, é Ele que tem total controle, é Ele que tem os anjos, certos ou errados estão nas mãos dEle. O dia que Ele não quiser que eu esteja no altar, Ele quiser me destruir, Ele me esmaga. E acabou. Sabe por quê? Eu estou nas mãos dEle. O que está nas minhas mãos, eu faço o que eu quero, eu coloco aonde eu quero. Meu Deus do céu. Que coisa linda! Deus coloca você aonde Ele quer. Está dando para entender isso? Deus te tem nas mãos dEle e te coloca aonde Ele quer. O coração do rei está nas mãos de Deus.
e ele vai para onde ele quer. A Bíblia nos ensina. Jesus, em sua conversa com Nicodemos, ele fala o quê? O vento sopra onde quer, não ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você sente ele. Assim é o nascido de Deus, o Espírito sopra nele e vai para onde Deus quer. Nós não temos vontade própria. Às vezes as pessoas têm dificuldades em dizer sobre escravidão. E hoje nós precisamos entender isso, que nós somos sim escravos do Senhor. Não temos mais vontade. A nossa vontade é satisfazer a vontade daquele que nos chamou. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Espero que você esteja sendo edificado aí. Desiste não para, irmão. A gente ainda está aqui no versículo 1 ainda. Vamos no 2 agora. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Pois é. Ele conhece as tuas obras. Gente, aqui só essa parte A aqui já é lindo. Sabe quando muitas vezes você está na igreja e diz assim: o pastor não me viu, aquela pessoa não me viu, aquela pessoa não reconhece o meu ministério? Ei, deixa eu dizer para você, ele tem os olhos que tudo vê e ele te conhece. Ele conhece o teu sentar, ele conhece o teu levantar, ele conhece o que você tem feito, ele conhece as tuas lutas, ele conhece o teu labor, ele conhece as tuas dificuldades, ele conhece tudo na sua vida, tudo é conhecido a Deus. Então não se desespere, confia em Deus, porque você pode descansar nas mãos daquele que tem poder sobre todas as coisas. Quando te questionarem, quando não valorizarem o seu trabalho, saiba disso, ele viu, Deus viu quem você é. Aleluia. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tem gente que usa esse texto para dizer assim: está vendo, existiam falsos apóstolos, como hoje tem falsos apóstolos. Eu creio, mas para existir falso tem que saber que existem verdadeiros. Um dia, quando a gente ministrar sobre Efésios, a gente ministra sobre os 4 tipos de apóstolos. Aí você vai entender. Existem apóstolos hoje, escuta o que eu estou dizendo, levantando novas doutrinas. Foge desses, porque não existe nova doutrina, não existe novo evangelho. Mas existem apóstolos que cumprem o chamado de organização, de envio, missões, capacitação, ensino, formação, gerar Cristo nas pessoas. Essa é a função que cabe ao apóstolo na igreja apostólica dos dias de hoje. Só que tudo isso com base na Bíblia já escrita. Então não existe nova visão, nem novo evangelho. Está tudo escrito para nós. Amém? E a igreja fazia isso. Eles olhavam e viam: está dentro da Bíblia? Está dentro dos valores cristãos? Ok, não está? Resiste. Só que isso vai causar muitas coisas. Vamos continuar lendo aqui. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Meu Deus, eu volto lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos disserem todo mal contra vosso respeito, quando vos caluniarem, quando vos injuriarem. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Palavras deste mesmo Jesus que conhece as nossas obras. Alegrem-se. A igreja primitiva tinha uma característica que nós precisamos retomar essa característica, que quando eles eram perseguidos, eles glorificavam a Deus. Hoje as pessoas, quando são perseguidas por amor ao evangelho, as pessoas desistem. Eu vou parar porque estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Você é o que estão falando de você? Não, então deixa que Deus sabe. Deus é aquele que te defende.
Deus é aquele que guarda a tua vida. Não dorme o guarda de Israel. Ele sabe quem você é. Amém. Olha só o que diz que eles têm perseverado e suportado os sofrimentos de toda a espécie. Então você pensa vários sofrimentos, martírio, perseguição, morte, perca de emprego, isolamento social. Não é por causa de coronavírus, é isolamento, não é porque é cristão, perdendo emprego, sendo subjugado, passando apertos, e a igreja tendo que se juntar. Porque quanto mais perseguição existe, mais a igreja se une, está dando para entender? Eu não acredito que precisa haver uma perseguição, mas se for necessário, Deus manda para que a igreja se una. Oh, papai! E olha só, tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Opa! Já é outra coisa importante. Eles não estão sofrendo por qualquer outra coisa, senão por causa do nome de Jesus Cristo, por amarem a Cristo, por viverem os valores de Cristo. A igreja hoje, se ela for perseguida, ela tem que ser perseguida por isso, por causa dos valores de Cristo, não porque ela tem um som alto demais e está atrapalhando a vizinhança. O demônio tá bravo. Não é, irmão. É o irmão. Às vezes tem umas profecias furadas, né, irmão? A pessoa fala assim, aquele que, olha, viu você caído e não te ajudou, essa pessoa vai ter que sentar no banco e vai ter que aplaudir você e se arrepender de não ter te ajudado. Deus vai te colocar por cabeça, aquela pessoa vai ser envergonhada diante dos teus olhos. E Deus não quer fazer isso, irmão. Deus quer que você perdoe aquele que bateu na sua face. Como que a profecia pode vir de Deus? Está vendo como a palavra cessa algumas profetadas? Porque você vai ter que trazer pelo crivo das Escrituras. Só que isso dá desgaste. Faz você ficar espiritualmente assim, ó, rucão. Você fica braçudo. Porque você enfrenta muita luta, você se decepciona muito. Você investe em pessoas, pessoas te decepcionam. Você acredita nas pessoas, forma as pessoas, depois elas dão as costas para você. Você acredita em pessoas que estavam caídas, depois as mesmas pessoas, conforme diz a palavra, nós chocamos ovos de basilisco. Nós chocamos ovos de serpente. E daqui a pouco, quando nascer, a víbora vai morder a gente. Decepciona. Pessoas que crescem no meio de nós, mas não são dos nossos. A Bíblia mesmo nos ensina isso. Que se fossem dos nossos, estariam conosco. Mas pessoas que querem perverter a verdade, saem de dentro da igreja. Isso causa uma dor. Olha, a gente começa a ficar insensível. Eu não esqueço de uma vez, marcou muito meu coração, quando me disseram assim, apóstolo, eu fico pensando, como o senhor fica triste, né? Decepcionado, magoado, com pessoas que feriram o Senhor. E eu pedi para a pessoa, disse, ora por mim, para que eu não desconte o que fizeram comigo em você. Por quê? Uma característica de quem é ferido é sempre se fechar e não acreditar em mais ninguém. Porque afinal de contas você acreditou em pessoas e pessoas te abandonaram, você acreditou em pessoas, pessoas deram as costas, pessoas deixaram você sozinho, pessoas falaram mal de você, você se doou como pastor, você se doou como líder e as pessoas te abandonaram. A gente corre o risco de descontar nos outros. Afinal de contas, eles vão fazer a mesma coisa que os outros fizeram. E às vezes nós deixamos de desfrutar de relacionamentos maravilhosos que Deus nos deu, por colocarmos relacionamentos passados no relacionamento que nós temos hoje. Isso em todos os sentidos, inclusive na nossa liderança. Só que isso faz o quê? Quando a gente começa a investir demais na vida das pessoas e somos decepcionados, acreditamos no amor e vem o ódio. Quando nós investimos em cuidar de vidas e vem o troco totalmente ao contrário daquilo que nós estamos nos entregando a fazer pelas pessoas, nós temos uma tendência. E essa tendência foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela perdeu o primeiro amor. Olha o que a Bíblia diz. Jesus disse para ela, você vê quanta coisa linda que Jesus disse. É tão interessante isso que Jesus faz conosco, Deus faz conosco. Ele não esquece
de tudo aquilo que a gente faz. Ele não esquece de todas as coisas boas. Você já prestou atenção nisso? Que você, por exemplo, você se dedica como líder a uma pessoa. Um dia que você disser para ela, puxa, hoje eu não consigo estar, a pessoa talvez diga para você assim, nossa, você não é mais meu pastor. Precisei de você, você não estava. Mas a pessoa às vezes julga você por um dia. Um dia que você não pôde estar. E todos os outros dias que você esteve. Tem para pensar nisso? Às vezes as pessoas julgam por um erro nosso. Mas e todos os acertos que a gente teve? Deus tem uma balança justa. A balança dele não pende nem para um lado nem para o outro. Balança justa é a do Senhor. A balança do ser humano, ela oscila. Cada um pesa de um jeito. Mas Deus é justo. Ele não se esquecerá de tudo aquilo que você fez no altar. Ele não se esquecerá de toda a boa obra que você fez. Ele não se esquecerá da sua perseverança. Ele não se esquecerá de todas as coisas boas que você fez. E se de 100 coisas boas você fez 99, Ele não vai se esquecer de uma também que você fez de errado. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós estamos negligenciando e elas são imprescindíveis. Será que eu tenho tempo ainda para continuar essa ministração aqui, Deus? Ainda tem. Tem que fechar, né? Tem que fechar ela, né? O que é que Jesus viu? Ele viu todas essas características. Presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. Por exemplo, quando eu falo de Elias para você, às vezes a gente pensa no Elias, que coitado, né? Foi lá para dentro da caverna. E a gente define Elias pela caverna. Mas e toda a história de Elias? Que Elias fez diferença no meio do povo, que orou, fogo desceu, que ele orou e a chuva parou, não teve água. E os milagres que ele viveu, a gente se esquece. Davi cometeu um adultério, foi terrível, matou um homem também, foi adúltero e homicida. Agora, isso é o que define Davi? Não, isso foi um tropeço na vida de Davi. Deus não fechou os olhos, mas não definiu, e ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Aí você fala assim, nossa, mas o homem segundo o coração de Deus fez o que fez. Só que aí Deus diz assim, não olhe para um defeito, olhe para toda a característica da vida de um ser humano. As pessoas têm a tendência de levantar na nossa vida os nossos defeitos, mas se esquecem das outras coisas boas que a gente fez. Deus, ele tem balança justa. Deus, ele tem balança justa, e a tua falha, a tua queda não define quem você é. Ele pode te levantar nessa noite, nesse dia, nesse momento que você está ouvindo essa palavra. Talvez você estava acertando, mas hoje você caiu. Deus é aquele que te levanta. Muitas pessoas, quando a gente fala de Sansão, quem foi Sansão? Sansão foi aquele cara que vacilou e ficou cego e morreu debaixo de escombros. Mas a Bíblia nos ensina que ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E diz a palavra de Deus que o Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que com a sua vida. Ou seja, ele cumpriu o propósito de Deus. E saiba disso, não se esqueça que o segredo não estava no cabelo, o segredo estava na aliança. E diz a palavra que quando ele estava lá no meio dos escombros, ele coloca as mãos, não tinha escombro ainda, né? Mas ele coloca as duas mãos nas pilastras e diz assim, eu te peço só mais uma vez, me enche do teu Espírito Santo. E Deus o ouviu e o encheu. Deus é aquele que levanta o que estava caído um dia. Deus não te vê caído, Deus te vê de pé. Assim como ele olhou um dia para Pedro, e Pedro falou assim, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Ele falou assim, você não tem condição hoje, mas eu orei por você. Lá na frente, ele morreria, segundo a tradição, de cabeça para baixo, se achando indigno. Talvez na sua caminhada você começou e entendeu que você tinha condições de fazer tantas coisas. No meio do caminho você reconheceu a tua pequenez. Deus não desiste de você. Se você se arrepender, se você se cobrir da graça de Deus, desfrutar do perdão de Deus, Ele é aquele que te levanta. Se você está caído, Ele te levanta. Pedro aprendeu a amar, o amor sacrificial, e é justamente esse amor sacrificial que nós vemos que a igreja perdeu. Eles tinham obras, mas perderam a verdadeira motivação. 1 Coríntios capítulo número 13, quando Paulo fala que se nós não estivermos fazendo as coisas por amor, perdeu o valor. Se nós estivermos aqui na igreja pregando, se nós estivermos aqui na igreja cantando, fazendo obra social, e não for motivado pelo amor, perdeu o valor. Aí, Anderson, olha o evangelismo.
evangelizar para tapar buraco, evangelizar só para satisfazer a necessidade humana, barriguinha, irmão. Não é evangelho. O evangelho é motivado pelo amor, é amar as almas que estão a caminho do inferno. Se não tiver amor e tivermos obra, não seremos salvos, porque a nossa motivação não está correta. A motivação correta é o amor. Se você não doa, se você não abraça uma pessoa, se você não prega o evangelho, se você não trabalha na igreja, se você não faz a obra social por amor, é em vão que você faz, é como metal que só faz barulho. E segundo diz a palavra, usando Mateus 5, 6 e 7 também, os homens veem, mas Deus não aceita. Apóstolo, o importante é que a gente fez. Para com isso. Precisamos voltar a este amor. Preste atenção, a igreja tem entrado num piloto automático. Muitas vezes vem, canta, vem, prega, vem, faz as coisas, um ativismo religioso, mas perdeu a essência, o amor. Não existe mais aquele amor nos olhos, aquele amor brilhando, aquela vontade de dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Abrimos a porta da igreja e muitas vezes é um peso. Estamos para pregar, mas é um peso. Estamos para trabalhar, mas é um peso. E aí o Senhor diz: quem foi que mandou vocês abrir a porta para prestar um culto? Eu não estou recebendo o culto de vocês, porque não existe amor no culto. Não existe amor na adoração, não existe amor na palavra, não existe amor no serviço. E se perdemos o amor, perdemos a razão de existência. Não, apóstolo, não é assim. Então vamos ler aqui. Versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato que você abandonou o teu primeiro amor. Jesus disse tanta coisa boa. A igreja talvez fez assim: realmente, sou fiel. A gente está firme na palavra, é isso mesmo. Aí Jesus disse assim: só que as lutas que vocês passaram, é bíblico, é bíblico. Meus discípulos, prestem atenção no que eu vou dizer. E nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esfriar no amor é apostasia. E apostasia é apostatar-se, é afastar-se dos valores de Deus. E afastar-se dos valores de Deus é deixar de cumprir um propósito. Deixar de cumprir o propósito é perder a razão de existência nessa terra. Meu Deus, Jesus ensinou para nós qual é a característica do discípulo: o amor. Jesus disse que quando é que vão reconhecer que nós somos discípulos dele? Quando nós nos amarmos uns aos outros, não com amor fingido, não com amor hipócrita. Às vezes a gente se cansa de tanta hipocrisia que a gente fala, a gente ama e as pessoas não amam. As pessoas que dizem: eu faço por amor, mas é um peso fazer a obra. A gente fala, as pessoas estão dizendo: eu faço por amor, mas vê que é um peso estar na igreja, é um peso cuidar da igreja, é um peso tocar, é um peso estudar, é um peso, tudo é um peso. E como que pode ser peso se é amor? São duas coisas distintas, o que é um peso e o que é um amor. Jesus, ele amou o mundo. Jesus, ele me amou, ele te amou a ponto de dar a própria vida, sacrifício. O amor é sacrificial. Será que nós temos amado um ao outro? Será que nós temos amado? Se nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, desconfie de alguém que diz que te ama e não consegue amar a Deus. O amor não é perfeito, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito vem de Deus. O amor vem de Deus. É impossível, lá em João diz que é impossível alguém dizer que nascer de Deus e não amar seu próximo. Aí, Anderson, como que a gente está evangelizando?
Se a gente não consegue amar os irmãos dentro da igreja, como é que a gente vai conseguir evangelizar? A gente vai fazer proselitismo, trazer pessoas que estão dentro dos bares para dentro da igreja, mas isso não é salvação, é só mudança de local, porque não mudou valores. Uma igreja que não se ama, uma igreja que não se perdoa, como é que pode alcançar e impactar o mundo se ela não foi impactada? Como nós podemos causar sede se não somos sedentos? O sal, quando nós comemos muito sal, a gente quer o quê? Água. Se a gente for sal na vida das pessoas, as pessoas vão ficar com sede. A gente não está causando sede na vida das pessoas. Então como é que nós vamos evangelizar? A gente vai dar comida. A gente vai falar de um amor que não nos impactou. Evangelismo começa na gente. Autoevangelismo. Ser impactado pela verdade que acredita e ver exalar amor nos poros, amor com a palavra, amor com o evangelho, amor com as coisas do reino. Eu pergunto para você, você ama o que você faz ou você ama se aparecer naquilo que você faz? Nossa, como eu amo fazer aquilo. Quantas vezes as pessoas brigam, o senhor não me deixa adorar, como que eu posso impedir alguém de adorar? Não, explica melhor. Não, porque o senhor não deixa eu cantar, o senhor não deixa eu pregar. Mas espera aí, quem disse que a adoração está presa ao microfone, está presa ao altar? Não, adoração é estilo de vida, você adora onde for. O altar é consequência do nosso relacionamento com Deus. E se não nos relacionamos com amor, não vivemos com amor, não estamos nos relacionando com Deus. Ah, igreja de Éfeso. Jesus está dizendo, você tem tantas obras, mas perdeu a essência. Você faz tantas coisas, mas perdeu o seu amor. É aquele casamento que perdeu o amor dentro do coração, que faz as coisas por uma obrigação, não porque ama fazer, não porque deseja fazer para agradar o cônjuge, aquele negócio que a gente está vivendo num mecanismo, fazendo girar a máquina, está funcionando. Com Deus não é assim. Deus não te quer uma noite. Deus, ele não é aquele que você vai pagar ele com dízimo, com oferta e com um choro ou com uma música para você se deitar uma noite com ele. Ele quer aliança. Ele não quer uma noite de prazer. Ele quer uma aliança com você. Ele quer uma aliança conosco, mas não uma aliança baseada no que ele pode fazer, o que você pode dar. Afinal de contas, você não tem nada para dar. Ele pode fazer todas as coisas, mas você tem que amá-lo por quem ele é, não pelo que ele pode fazer. E a igreja tem se corrompido de tal maneira que ama as coisas que Deus pode fazer, mas não quer relacionamento com o Criador. Perdeu o amor. Se perdeu o amor, não tem razão de existência, segundo diz a palavra de Deus. Jesus diz para eles, cuidado, vocês podem ter performance religiosa, mas se vocês não tiverem o amor, vocês perderão a razão de existência. Poderia pregar mais ainda aqui, mas olha, vem comigo. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Conselho. Hoje Jesus tem um conselho para você e para mim. Qual é, apóstolo? Lembra-te. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que está dizendo? Entenda, duas coisas. Primeira delas, lembra-te, aonde foi que você perdeu o seu primeiro amor? Volta lá. Lembra-te da onde caístes, o que significa que um dia estive no topo do amor. As minhas obras foram motivadas da maneira certa. Alguma coisa aconteceu que te bloqueou e você caiu. Não te bloqueou e você ficou no mesmo lugar. Esse é o engano do crente. Ele pensa que está bloqueado e está parado. Não, ele cai. Eu estou estacionado. Você não está estacionado, você caiu. Crente não estaciona. Ou ele cai, ou ele avança. Estou estacionado. Não, você está caído. Porque você perdeu a essência do amor. Quem perde a essência do amor, perde a motivação. Perde o brilho nos olhos, sim ou não?
Quem perde brilho nos olhos não faz. Quem não faz, não cumpre o mandamento. Quem não cumpre o mandamento está caído. Quem não ama, não nasce de Deus. Se você não ama, não nasceu de Deus, está caído, irmão. Está caído. Não estou na igreja, desviado. É isso que está desviado. Estava num caminho, desviei. Perdido. Se perdeu na rota. E hoje Jesus está dizendo assim: ei, vem comigo. Eu vou te dar a direção. Lembra-te onde caíste. Ai, apóstolo, eu vou lembrar. Foi quando aquele irmão fez isso. Foi quando aquela pessoa fez aquilo outro. Preste atenção numa coisa. As pessoas não podem definir você. Você precisa ser definido por Deus. Você está deixando as pessoas se definirem. Você está sendo ofendido porque você se deixou ofender. Não se deixe ofender, porque Deus é que importa o que diz a teu respeito. Os pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. É essa a palavra que nós estamos firmados. O que as pessoas pensam importa, mas não nos define. O que define é o que Deus pensa a nosso respeito. Não, mas que as pessoas são fofoqueiras, falaram mal de mim, falaram mal da minha vida, deixa elas com Deus, continua você na mesma pegada. Mas como eu vou amar? Diz a palavra de Deus, Mateus 5, 6 e 7 de novo para nós. Ame os vossos inimigos. Amor é a característica do cristão, irmão. Não adianta estar na igreja, não adianta estar trabalhando se você não tem amor pelo que você faz, não tem amor pelas almas. Se você vê nas almas cifrões, você não tem amor. Isso daí é lobo. Lobo está afim de abocanhar a ovelha. O verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o pastor. E como nós lemos lá em Efésios capítulo 4, que os 5 ministérios é uma totalidade fragmentada no ser humano de Jesus Cristo. Então, o pastor tem um referencial a imitar. Quem é o referencial do pastor? Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ponto. Básico. Mas com que motivação? Amor. A Bíblia nos ensina que é amor. Jesus fez isso por amor. Alguém ousará morrer por um justo, mas morrer por pecador, alguém ousará? Só amando. Eu os amei. Jesus faz na oração sacerdotal, João 17. Eu, enquanto estive com eles, guardei e os amei. Guardei no seu amor, Senhor. Assim como tu me amou, amei eles. Guarda eles na gente, para que eles também reflitam isso na vida deles. O Pai e o Filho e o Espírito se relacionam. Pai e Filho vivem uma aliança de amor, reflete no nosso relacionamento, porque o Espírito Santo vem e nos insere neste relacionamento de amor. E isso nós reverberamos à humanidade, amando um ao outro. Meu Pai. A gente podia pregar só esse versículo sobre amor, né? Mas lembra-te de onde caíste. Talvez você caiu por causa do homem, talvez você caiu por causa do seu ego. Mas hoje Jesus está dizendo para você: lembra de onde você caíste e abandonaste o teu primeiro amor, e volta à prática das primeiras obras. Volta a praticar o que você praticava. Feche os seus olhos, tape os seus ouvidos para as críticas, para as pessoas que estão ao seu redor, e vai fazer por amor a Deus, vai glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor encontre glória na sua vida e na sua função ministerial, na obra que você faz, seja sempre motivada por amor. Aleluia. Mas e se eu não quiser fazer isso? Ele disse: se você não se arrepender, gente, arrependimento vem pelo conhecimento de um pecado. O Espírito Santo te convence. E agora, gere em você o arrependimento. Aceitar esse sentimento e mudar é nossa obrigação. Ele disse: porquanto, se não se arrepender, se ele vem contra a igreja de Éfeso, contra ela, ser contra, imagine, gente, Eli falou para os seus filhos o seguinte: se um homem for contra outro, Deus entra na jogada e defende. E se alguém for contra Deus, quem vai defender o homem? Deu para entender? E Jesus está dizendo: eu serei contra ti. Mas quem vai ser contra ti? Quem vai ser contra a igreja? Esse Jesus que tem os olhos como chama de fogo,
pés como latão reluzente, uma espada aguda que sai da sua boca. É esse Jesus, não é o Jesus da cruz, é o Jesus ressuscitado e cheio da glória, com olhos como chama de fogo. Versículo 6, eu me perdi no tempo, não sei quanto tempo está aí, mas vamos nós aqui. Versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele está dizendo de um grupo de pessoas, rapidamente, só para você entender. Depois, se você quer conhecer mais, você vai adquirir o livro, aí você vai ter todas essas informações. Mas essa prática dos nicolaítas são aquelas pessoas meio que uns fariseus, vamos dizer assim. Eles achavam que eles eram uma espécie de povo seleto, um povo especial, um povo da elite sacerdotal. Ei, vem cá comigo. Existem muitos pastores que não carregam nem sua mochilinha. Por quê? Porque eles são os santões, os ungidões. Ei, não existe espaço para nicolaítas. Jesus abomina esse tipo de coisa. Pessoa que se acha melhor do que os outros. Não, afinal de contas, eu sou o pastor, eu sou o líder. Afinal de contas, eu sou o apóstolo mega super top, o pastor das nações. Ei, baixa pó! Você não passa de barro nas mãos de Deus. Você não é melhor que ninguém. Você não faz parte de uma elite sacerdotal, um povo, filho de anjos, filho de relacionamento de anjos com seres humanos. Para com essa heresia. Você é pó, é ser humano, e você tem um exemplo a seguir dentro da função que você foi chamado. Cristo, que sendo Senhor se fez servo, e ele disse que entre vós não será assim, o maior será o menor. Você que quer crescer, você que quer ser grande para Deus, seja pequeno e considere as pessoas melhores do que você. Não fica andando com essa pompa toda que você não é ninguém, até o dia que Deus se manifestar na sua vida, pegar você e fazer você entender que as ovelhas são dele, e ele é Deus, ele é Senhor. Ele vai levantar pastores segundo o coração dele, que apacentarão com humildade, que apacentarão com conhecimento e com sabedoria. Então não manipule as ovelhas do Senhor, não manipule as pessoas, não exerça juízo sobre as ovelhas do Senhor, porque ele pedirá conta de cada uma das ovelhas que ele colocou nas nossas mãos. Aleluia. Continuemos aqui. Versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. O próprio Espírito de Deus está falando hoje com você. Através dessas cartas. Porque eu só estou recebendo aqui a iluminação e a inspiração para falar de uma revelação que está aqui, ó. Está na Bíblia. Essa parte aqui de Apocalipse você não precisa de muita revelação não, porque ela se auto-autentica e ela já responde tudo, irmão. É só estudar. E se está com um pouquinho de preguiça, escuta as ministrações. E se está com mais preguiça, compre o livro depois e você estuda. Aí você vai ver só como você vai mudar sua mente, você vai ser edificado. Mas se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o grande problema dos dias de hoje. Pessoas que ouvem, mas não compreendem com o seu coração. E faz o que acontece com a palavra. Lá na parábola do semeador. Onde a semente é jogada, mas os cuidados do mundo sufocam. Onde a palavra jogada é semeada, mas a terra está ruim. Abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo fazer essa água vir sobre você e você começar a frutificar da palavra de Deus. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com seu coração. Ouça com seu entendimento. Ouça aqui, ó. Não emocionalismo, não. Ouça aqui, ó. Compreenda. Apresente a Deus um culto espiritual, mas um culto com entendimento. Ore em línguas, mas ore com conhecimento. Saiba o que você está fazendo. Quando a gente orar em línguas é para edificação espiritual, mas quando nós orarmos e falarmos na nossa linguagem humana, é para que haja entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Um culto que você sabe o que você está fazendo, sabe a quem você está adorando. Não um culto emocional, mas um culto espiritual. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos
Está ouvindo o Espírito Santo falar com você? Talvez está pedindo, Deus, fala comigo aqui, Deus puro, irmão. Abre a Bíblia e lê, varoa, está aqui. E se você não estava ouvindo, eis aqui a boca de Deus para você, para te levantar hoje, para te dar esperança. E segundo diz a palavra de Deus aqui, olha só, ao vencedor. Vencedor de quê? Da apostasia. Se você vencer esse espírito de apostasia, se você amar, se você realmente colocar amor nas suas obras, aí você vai vencer. E tem uma promessa para você, sabe qual é a promessa? Eu deixarei que vocês comam da árvore da vida. Vida eterna. Por amor nós seremos amados, reverberaremos este amor, nossas obras estarão totalmente inundadas de amor. O amor vem de Deus, nascemos de Deus. E agora ele diz, da árvore que o homem não comeu, lá no Éden, se você se esqueceu disso, existiam duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e da vida. O homem comeu do conhecimento, a da vida ficou lá preservada. Está prontinha para dar a cada um de nós vida eterna. Mas pense nisso, o que é essa vida eterna? Jesus disse, aquele que crê em mim, aquele que crê que o Pai me enviou, eles receberam vida eterna. Cristo vem e te inunda, presta atenção nisso. Não olha a vida eterna lá, deixa a vida eterna fluir daqui, fluir de você, fluir em você. Deixa a vida eterna fluir na sua vida, deixa a vida eterna fluir, deixa ela fluir em todas as áreas da sua vida. Deixa o amor de Deus te inundar, deixa a vida eterna tomar posse de você. Tome posse do Espírito, deixa o Espírito tomar posse de você, e aí você já não vai mais viver você. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Sermos um com Ele. Essa é a promessa. Se você voltar à prática do primeiro amor, não deixar de fazer o que você está fazendo, agindo correto, mas não deixar de viver o amor, voltar à prática das primeiras obras com amor, você vai receber vida eterna. Se você não fizer isso, perde a vida eterna. Vê como é importante? Ah, meu Deus, dá para pregar muito mais. Mas eu quero orar com você agora. Quero convidar você a orar. Talvez você está fraco. Talvez você até vai na igreja, mas já perdeu o amor por aquilo que você faz. Ah, mas apóstolo, por isso que tem gente de outras religiões que fazem e fazem um trabalho maravilhoso. Por quê? Ah, porque através disso a gente melhora a nossa condição diante de Deus. Isso não é amor. Amor faz sem esperar nada em troca. Faz simplesmente porque ama. Eu quero ser o amor de Deus expresso nessa terra. Eu quero ser a expressão de amor de Deus. Você também quer? Lembra-te de onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Vamos orar nesse momento. Quero orar com você. Pai querido, eu oro por mim. Eu oro pelos meus discípulos. Eu oro pela igreja que tu me constituiu como apóstolo, como anjo dessa igreja, Senhor. Eu não perdi, Senhor. Eu continuo te amando, continuo amando fazer o que tu me chamou para fazer. Ainda que pequeno, criança, informe, às vezes imaturo, mas continuo amando. Os meus olhos continuam brilhando, Senhor, por ti. Mas eu sei que existem muitas pessoas, Senhor, que estão vindo para a igreja arrastados. Tem pessoas que estão fazendo obras por obrigação, porque um dia caíram.
Pessoas que estavam envolvidos na obra e de repente se decepcionaram com líderes, com pastores, se decepcionaram com o homem. Eu tenho certeza que ninguém nunca se decepcionou contigo, Senhor. Certeza absoluta. Tu és fiel, amoroso, bom. Eu quero te pedir, Senhor, nesta oração, restaura o primeiro amor. Restaura a tua igreja, restaura a minha vida, restaura no Senhor, para viver a essência do teu evangelho. Amor, amor a ti, amor às almas. O teu Espírito clama, Senhor, amor às almas, amor às vidas que estão perdidas. A necessidade de levar o teu evangelho às pessoas, Senhor, mas não somente pessoas que estão em lugares carentes, mas pessoas que estão em lugares tão ricos, mas sem a tua presença, Senhor. Isso é pobreza espiritual, pessoas que estão mortas espiritualmente, e teu evangelho quer isso, nos tirar da morte para nos colocar na vida, e nós levarmos vida para quem está na morte, Senhor. Isso não tem a ver com condição humana, nada tem a ver com dinheiro, nada tem a ver com o carro que a gente tem ou a casa que a gente mora. Tem a ver com a nossa condição diante de ti. Existem pobres ricos e ricos pobres, porque depende da perspectiva que se olha. Se olhássemos por essa vida somente, tem muita gente rica, mas se olhamos pelo teu reino, tem muita gente pobre, Senhor, porque esta é a verdadeira riqueza, a eterna. Tudo passa nessa terra, os bens, tudo, mas o teu amor não passa. Nós fomos criados para a eternidade, seja para sofrer, seja para ter a vida eterna, seja para a morte eterna, seja para a vida eterna. Nós fomos criados para a eternidade, e nós temos nos perdido nesse inteirinho, nesse intermédio. Por isso que eu quero usar a oração de Abacuque. Aviva a tua obra no meio dos anos, porque o começo sempre é aquela empolgação, no meio esfria, e se não houver ressurreição, se não houver o soprar do teu Espírito, nós morreremos. Mas eu quero pedir que hoje tu entre neste lar, nesta vida, neste coração que está aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem, queimando no meu peito, Senhor. Queima também como um fogo daquela sarça que manifesta a tua presença, mas não queima. Traz o teu Espírito Santo, toca os nossos lábios com a brasa do altar, perdoa os nossos pecados e reaviva-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas mensagens. Obrigado por poder estar aqui para te servir, para te adorar. Obrigado, meu Deus. Seja feita a tua vontade. Use-me e usa cada servo teu que está aqui, em nome de Jesus. Deixa eu convidar você. Volta, amado. Volta, o Pai te espera. Ele está de braços abertos. Arrepende-te e volta para a casa do Pai. O filho pródigo se arrependeu e voltou. O pai deu sandália, anel e uma festa. Tem uma festa preparada para você. Vem. Você não é o filho do pai lá. Não, você é meu irmão. Vem. Eu vou festejar junto com você. A igreja está de portas abertas. A igreja está aqui, ó. Portas abertas para você. Vem, volta para a casa do Pai. Volta a amar. Volta a se doar com toda a tua força, todo o teu sentimento,
É isso que Deus espera de você. Deus abençoe. Até a próxima ministração. A segunda carta da segunda igreja do Apocalipse. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Ele te ama. Volta para a casa do Pai.